Olá, o Ceará conta pela primeira vez com uma secretaria para cuidar dos interesses dos povos indígenas. A pasta é comandada pela cacique Irê do povo Jenipapo Canindé, Juliana Alves, que está comigo aqui no estúdio. Secretária, muito obrigado pela presença hoje aqui. De nada. Nesse dia especial, inclusive, né? Sim, sim. Olha, a secretária é professora indígena, licenciada em Educação Indígena e mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Ceará. Também é cofundadora da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, guerreira da ancestralidade e vice-coordenadora de articulação das mulheres indígenas do Ceará. E para quem não sabe, a secretária é filha da primeira mulher cacica do Brasil que se tem notícia, a cacica pequena. Como é que está sua mãe? Cacique pequena está bem, graças a Deus. Completou agora no último dia 25 de março, 78 anos. Nossa, é uma guerreira, né? Sim, sim. Secretário, o que é que a gente comemora nesse 19 de abril, para o pessoal de casa entender? Porque, inclusive, mudou a nomenclatura, né? Sim, sim. Esse ano a gente pode respirar um pouco mais aliviado nesse 19 de abril, né? Dia dos povos indígenas, não mais Dia do Índio, como até então era comemorado. E a gente costuma dizer, Christian, que a gente é mais um dia de luta do que de comemoração, porque os povos indígenas todos os dias precisam lutar pela sua existência dentro desse planeta tão extenso que nós temos. Então, assim, é um dia comemorativo, de festividade, mas é um dia também de luta. Eu acredito. A gente tem, nessa atual conjuntura do governo federal e governo estadual, dois órgãos que representam os indígenas. Temos o Ministério e a pasta aqui no Estado, que a senhora é titular. Qual a importância dessa visibilidade para os índios? Bom, os povos indígenas, né, eles, por muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, eu diria até, que foram muito visibilizados, isso nacionalmente, isso no nosso país, né? E aqui no estado do Ceará, isso não foi diferente, né? Tanto que no século XIX se negava a existência de povos indígenas no estado do Ceará, né? Ou seja, dando essa invisibilidade a esses povos. E aí, quando a gente vem com de uma certa forma, nessa conjuntura política atual, a gente tem um presidente que sinalizava logo em abril do ano passado, porque no mês de abril a gente costuma fazer a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil. Por conta da data, o dia 19, ou é só Por conta do mês, né? O tá. Mês de abril. Então, assim, sempre foi muito marcado como um mês de muita luta, né? Assim. E aí a gente costuma comemorar sempre no final ou no meio do mês, né? Assim, tem essa atividade que a gente se reúne por 5 dias em Brasília e aí vem indígenas de várias regiões do Brasil. E aí a gente, lá ano passado, o candidato, na verdade, ainda era candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciava pedia que os povos indígenas pudessem ajudar ele, né, nas eleições, que consequentemente seria em outubro. E aí uma das nossas lideranças, o Weber Tapeba, ele se levantou e disse, né, o Weber hoje que está aí à frente da pasta da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Weber se levanta e faz uma fala dizendo para o nosso atual presidente que os povos indígenas não só iriam ajudá-lo a se eleger, mas como os povos indígenas gostariam de ajudar, mas era comandar esse país, ajudar a governar o país e ajudar da forma como nós, povos indígenas, sabemos fazer dentro dentro dos nossos espaços de luta. Então, aí, o Lula pegou essa fala do Weber e aí colocou, logo de início, ele anunciava que, se eleito fosse, ele criaria o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, né? E aí, aqui no estado do Ceará, o nosso governador também, ainda na época de campanha, anunciava que, se o Lula criasse o Ministério dos Povos Indígenas, ele criaria aqui no estado do Ceará a primeira pasta, né, da Secretaria dos Povos Indígenas. Então, assim, para a gente, nós ainda estamos arrumando a casa, ainda estamos organizando tudo, desde a nossa ministra, Sônia Guajajara, que é uma das mulheres que está à frente da pasta, né, que é quem está comandando essa pasta a nível nacional. E aqui eu, no estado do Ceará, comandando a pasta da Secretaria dos Povos Indígenas. Para a gente, primeiro, é que a gente tem
como um deslumbre, mas que é uma reparação histórica tanto a nível de Estado como a nível nacional, né? Assim, os governantes em si estão buscando, principalmente esses, né? Lula vem de uma sociedade de militância. Eumano também vem de um de meio... minoria, eu posso citar isso também, né? Pronto, podemos citar também, que também vem de uma luta das minorias, né? Das classes sociais minoritárias. Então, tem todo um outro olhar, uma sensibilidade para com esses povos. E para a gente tem sido, assim, de fundamental importância termos essas pastas com indígenas à frente representando os demais povos. Agora, esse apoio incondicional dos indígenas para o presidente Lula também não é à toa, né? Vocês passaram 4 anos sem nenhum centímetro de demarcação de terras no governo anterior do Jair Bolsonaro. Isso. A gente costuma dizer, Christian, que nós não estamos apenas com 4 anos que as políticas públicas nacionais elas deixaram de ser efetivadas. Na verdade, nós estamos há 6 anos, né? Desde quando houve o golpe lá em 2016, né? Com a retirada da primeira mulher a chegar na presidência da República, a gente teve aí essa quebra com relação às políticas públicas a nível nacional. E aí a gente teve, de uma certa forma, 2 anos foi de preparação para, nos anos seguintes, a gente ver todos os retrocessos que aconteceram contra os povos indígenas, né, de uma certa forma, assim, e numa totalidade contra o povo brasileiro, né? Assim, a gente via que os orçamentos para a saúde, né, para a educação, orçamentos cortados, né? Então, assim, a gente não se coloca só como uma classe de povos indígenas que estava sendo atingido, mas todo o povo brasileiro, na sua plenitude, estava sendo atingido, né? Infelizmente. E aí, consequentemente, os povos indígenas também entram. E aí teve promessas, né, de governo que, se eleito fosse, não demarcaria 1 centímetro de terra. Essa promessa, ele, além de ter colocado ele cumpriu. Cumpriu com muito êxito e ainda fez com que alguns territórios de povos indígenas fossem explorados, né, pela mineração, né, pelos grileiros, né, e aí é tanto que a gente vê a situação lá da terra indígena do povo Yanomami, a situação que se ficou ali, aquela área, né? Esse episódio em si, que infelizmente continua, se arrasta ainda, porque deve demorar a se resolver, chamou muita atenção para a população indígena aqui do Brasil. Aquela crueldade, ela é muito mais comum do que a gente imagina? Claro que é preocupante, mas aquilo é muito mais comum do que a gente imagina, por exemplo? Tem situações como aquela em outros lugares do país? A senhora acredita? Não. Na verdade, ali na terra indígena do povo Yanomami, a gente percebe que estava acontecendo um genocídio em curso, né? Assim, com relação mesmo à própria poluição que estava se dando, né, dentro do território, né? Por causa do garimpo, por conta do garimpo, exatamente. E aí a gente observa que, por mais que tenha, né, tem povos indígenas que estão em situações ainda de muita vulnerabilidade, principalmente com relação à questão da segurança alimentar, mas a gente não se coloca no mesmo patamar que os nossos parentes estavam vivenciando, né? Além da fome, a questão da prostituição que estava se dando naquele território. Então, infelizmente, foi uma situação assim que, embora os parentes daquela região estivessem pedindo ajuda, tem documentos que comprovam que existia a solicitação pedindo, né, alimento, pedindo medicamentos, né, pedindo o assistencialismo, e infelizmente isso foi negado. Documentação, né? Então, assim, enviada inclusive para o Ministério dos Direitos Humanos, ministra Damares. E que ela fez de conta que não estava acontecendo nada, né? Então, assim, a gente coloca como uma situação de extinção mesmo daquele... O que estava sendo programado era uma extinção mesmo. É uma tragédia anunciada. Né? Uma tragédia anunciada. E a gente sabe também que tinha todo um interesse político, né, do presidente em si para poder ter aquele espaço ali mais favorável para a exploração que estava acontecendo. Hoje a gente tem uma indígena à frente da FUNAI.
Se tivesse esse movimento na época, no governo passado, por exemplo, a senhora acha que essa situação não teria chegado ao que chegou? Não, eu acredito que se algum indígena tivesse à frente de alguma pasta, isso não teria acontecido, isso não teria ocorrido, porque por mais que fosse só um, iria de uma certa forma combater, e a gente sabe que, embora a gente tenha a segurança dos direitos que são garantidos na Constituição Federal de 88, a gente sabe que nós temos uma sociedade que, embora tenha lá, às vezes, algumas situações preconceituosas, mas nós temos uma sociedade que é muito justa e que consegue chegar e fazer esse amparo de ajudar. Então, bastava uma notícia, bastava uma publicação, até mesmo nas redes sociais, que hoje é um dos campos de atuação que os povos indígenas mais utilizam para denunciar as violações dos direitos humanos, para poder a sociedade mesmo chegar junto e fazer uma prensa ao governo federal para que as coisas não acontecessem da forma como ocorreu. A senhora está no Executivo hoje em dia, tentou um cargo no Legislativo, Sim. Foi para deputado estadual, Deputado né? estadual. E aí a pergunta que eu vou fazer, ela pode parecer injusta, mas houve, então, descaso do poder público federal, Sim. nacional, com relação aos Yanomamis? Com toda a certeza do mundo, houve um descaso Omissão. grande. Uma omissão, né? Assim, a gente percebe que as políticas de Estado e as políticas nacionais, elas precisam ser efetivadas na sua amplitude, elas precisam... Que elas existem, essas políticas existem. Elas existem, tá? E precisa chegar aos territórios indígenas e chegar de forma exitosa, né? Então, assim, o olhar que eu tenho é que teve uma omissão, sim, por parte da governança a nível tanto do Estado, né, lá da terra indígena Yanomami, quanto a nível federal, teve essa omissão de não buscar ajuda, de não buscar meios para que esses povos não sofressem da forma como sofreu e não tivesse tanta morte como teve. Bastava reconhecer que estava errado alguma coisa ali, né? Já Exatamente. Mudaria, não o que Exatamente. foi feito. Mas não era prioridade. Não era prioridade, né? A prioridade era outra. E já falando em prioridade, o governo Lula assume, já lança aí a demarcação de 13 territórios indígenas. Sim. Tem algum do Ceará que vai ser contemplado? Sim, temos. Inclusive, será anunciado hoje, dia 19 de abril, será anunciado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva essas terras que serão homologadas, né? Nesse caso, são terras que já estão numa instância já finalizada. E aqui no nosso estado do Ceará, a gente também foi presenteado e contemplado com a terra indígena do povo Tremembé da Barra do Mundaú, que fica lá em Itapipoca. Que bacana. Essa problemática da demarcação, ela é nacional, obviamente aqui no Ceará também existe. E o momento é de reparação agora. A problemática com relação, primeiro, ao reconhecimento étnico desses povos, né? E aí depois vem todas as outras fases, né, da terra, para que a terra possa ser, a gente costuma dizer, e aí eu falo muito na língua dos meus troncos velhos, especificamente da minha mãe, da cacique pequena, né? Ela costuma dizer que é para a terra ficar sem males nenhum, né? Ou seja, onde tira todo o Estado, né? O governo federal, ele, em parceria com o Estado, ele faz a desapropriação, a desintrusão das pessoas que não são indígenas, que moram no território por ter adquirido a posse da terra de alguma forma. Então, faz a desintrusão daqueles indivíduos e a terra fica como terra exclusivamente para aquele povo que ali está, né? E aí a gente tem visto que nos governos anteriores, é preciso a gente reconhecer que não foi também só apenas de um governo. Nos governos anteriores... Aqui no estado, a senhora fala? Não, a nível nacional, também, tá. A nível nacional, né? A gente percebe que não teve esse olhar prioritário. Parece que o que a gente observa agora é que o Lula, mais uma vez, voltando à presidência pela terceira vez, a gente observa que agora ele vai ter um olhar mais responsável, diria assim, para esses territórios. Porque nos 2 mandatos que esteve, também não teve muita garantia com relação a esse direito adquirido, que é a demarcação dos territórios.
Mas agora ele retoma mais uma vez a presidência da República e parece-me que é uma das formas que ele vai fazer para que a gente possa reparar toda essa situação de negligência, fazendo com que os territórios indígenas eles tenham um andamento na sua plenitude. E aqui no estado do Ceará, tem sido uma grande preocupação do nosso governador Eumânio de Freitas. Em uma das nossas primeiras reuniões, ele já apontava, ele já dizia, olha, secretária, completou um ano, a gente vai querer fazer um balanço de como é que a secretaria tem lidado e de como é que a gente avançou no que diz respeito à demarcação dos territórios indígenas, porque a gente precisa avançar. Sabemos que temos aí 4 anos, mas 4 anos ele passa rápido. Né? Ou seja, nós já estamos indo para o 4º mês do ano de 2023. Né? Abril, já estamos no mês de abril e a gente acaba que, de uma certa forma, se a gente não correr atrás, o tempo vai passar e a gente não vai fazer muita coisa. Então, ele tem essa preocupação, ele tem essa sensibilidade de dar esse retorno aos povos indígenas, de ter a sua terra demarcada, homologada, desintrusada e registrada em cartório como terra legítima daquele povo que ali pertence. Secretário, só para eu entender, qual é o papel do governo estadual nessa questão da demarcação de terras? O governo estadual, ele entra como um parceiro, né? Mas a gente não tem uma responsabilidade, o governo estadual ele não tem 100% de responsabilidade nem no que diz autonomia, respeito, nem autonomia, sabe? Então, é mais um parceiro que entra, por exemplo, nós temos terras indígenas que já deveria estar indo para homologação, mas por uma situação da FUNAI na época, né, porque a FUNAI ela tem essa responsabilidade, né? Quem faz isso é o Ministério da Justiça, de uma certa forma, conjuntamente com a FUNAI, com o presidente da República e os governadores em si, eles entram como parceiro mesmo das ações que vão ocorrer naquele território. Então, por exemplo, nós temos terras que estão na situação de demarcação física, como é o caso da terra indígena do povo Genipapo Canindé, que é o meu povo. E aí, essa terra que está nessa situação de demarcação física, é só a FUNAI levar uma equipe técnica para poder colocar as placas, identificando nos marcos da terra, que ali é uma terra indígena. Então, qualquer pessoa que chegue vai perceber que tem a placa, que tem avisando que está tudo ali direitinho. A FUNAI, por estar numa deficiência de corpo técnico muito grande, pode solicitar ao Estado essa parceria para que o Estado possa colocar o pessoal, por exemplo, os técnicos do IDACE para poder fazer isso. Inclusive, no nosso Estado, a gente já tem um termo de parceria assinado, na época, pelo governador Camilo, para que o IDACE possa dar essa contrapartida. Mas a FUNAI estava nessa questão de paralisação total, porque na FUNAI aconteceu esse desmonte de que não andava para canto nenhum. Então, consequentemente, as terras indígenas que estavam nessa situação e que precisavam desse apoio a nível de Estado, não teve, porque o Estado só faz se tiver a permissão, federal, o respaldo federal. Exatamente. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para um intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Cacique Irê, do povo Genipapo Canindé, Juliana Alves. Secretária, a senhora tem, como a gente falou nesse programa, a sua mãe, a Cacique Pequena, Isso. que tem uma luta histórica, tem um reconhecimento internacional por ser a primeira mulher cacique da América Latina, é isso? Isso, exatamente. Certo. E aí me veio à cabeça a questão da discriminação de gênero. Deve existir também nas aldeias. Como é que foi a luta dela e como é que tem sido a sua? A Cacique Pequena, ela teve que romper várias barreiras do machismo, né? Infelizmente, esse machismo patriarcal ele se estende nos territórios indígenas também, né? Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? E acabamos que, a gente costuma dizer, a antropóloga Elisa Pancararu, ela vem dizer nas suas escritas que essas mazelas com relação à questão
da colonização dos portugueses ficou muito enraizado, né, nos povos brasileiros. É o que a gente aprendeu na escola, infelizmente. Infelizmente, né? E aí a Cacique Pequena, ela vem para fazer essa ruptura mesmo, né? Até então, em 1995, quando ela recebeu o cacicado, não se tinha a existência de mulheres indígenas que estariam no cargo de caciques, né? Até então era apenas homens. Tanto que aqui no estado do Ceará a gente já tinha o cacique Daniel, tinha o cacique João Venâncio, o cacique Alberto, mas não se falava em cacica mulher. E aí ela recebe o cacicado no dia 6 de março de 1995, cacicado esse que foi colocado pela própria aldeia, pelo próprio povo, né? Cacique Odorico, ele tinha falecido em 92, né? Então a aldeia estava aí com uns 2, 3 anos que estava sem essa representação. E aí a comunidade reúne-se para poder fazer organizar algumas situações que estavam acontecendo na época lá, principalmente com relação à questão da poluição da Lagoa Encantada, que era feita através da empresa Ipioca, que fazia, né, derramar o descarte, né, da tiborna, da cana-de-açúcar. E aí o pessoal foi dizer, a gente precisa de um representante, e essa representante a gente já tem. E aí a Cacique Pequena, na hora, disse, opa, gente, então vamos lá. E ela já vinha dentro dessa... Ela já tinha uma liderança, ela já tinha uma militância, né? E aí ela disse que era bom mesmo escolher alguém para poder ficar representando a aldeia, né? Nessa figura do cacique. E aí as pessoas disseram, não, Pequena, agora nós vamos ter uma cacica mulher. Nossa. E aí ela disse, opa, que bom. Ela sem saber... Imaginava que era a própria. Opa, que bom, pois quem é? Vamos lá. E o pessoal, Pequena, é você mesmo, é você que vai ser a nossa representante. Aí ela disse que não, né? Que, gente, eu não posso, eu só sou uma mulher dona de casa, agricultora, paredeira. Minha mãe teve 16 filhos, né? Você tem 15 irmãos? Eu tenho 15 irmãos, todos Nossa. vivos. E aí ela foi acima, foi abaixo, aceitou, né? E foi um desafio, né? Minha mãe, ela é semi-alfabetizada, ela não domina muito a escrita e nem a leitura. Mas a gente diz para ela, né? Eu costumo dizer muito para ela que ela tem uma sabedoria que vem dos altos dos céus, né? Ela tem uma sabedoria muito forte. A mãe, ela consegue dialogar com qualquer pessoa que seja. E você mesmo já recebeu ela no seu programa, você sabe, assim, já deve ter sentido da energia e da sabedoria que ela tem. E aí ela foi fazendo essa ruptura, né? Ela não foi aceita de início. De início pelos de fora, né? Pelos de casa, né? Os de casa super concordaram, né? Votaram para que ela ficasse no cacicado. E aí ela foi fazer, ela sofreu esse preconceito fora da aldeia, né, com os demais caciques homens, não no estado do Ceará. Ela foi muito acolhida, né, pelo Dourado, que na época era uma liderança que ainda é uma das lideranças muito importante no nosso movimento indígena, Dourado Tapeba, o cacique Alberto, o cacique Daniel, que já não está mais em vida, né, a gente perdeu o cacique Daniel em 2017, e aí ela foi fazer esse trabalho juntamente com eles, né? Mas em Brasília, quando ela se reuniu com os demais, ela disse que estava no meio de 39 caciques homens. Eles, de uma certa forma, usaram de preconceito com ela, né? Boicotaram ali a presença dela. Sim, boicotaram a presença dela, duvidaram da competência e da capacidade, né? Chegaram a dizer que ela teria que passar, eles teriam que referendar ela como cacique. E ela disse, eu estou aqui para... O que é que vocês querem? E aí eles disseram, não, cacique, a gente vai referendar o seu cacicado, a gente quer que a senhora venha para cá, para o meio da roda, fique aqui. E a senhora vai tomar esse chá que a gente preparou. Ela disse que, tudo bem, vou para o meio de vocês, eu estou aqui na luta, estou disposta. E aí ela disse que foi para o meio, ela disse que eles deram uma cuia assim, né, um vasilhame, com uma gororoba verde. Ela disse que o líquido era verde. Ela disse que só fez aqui levantar, referendou aos dela, né, pediu a proteção divina, que a minha mãe ela é muito religiosa, assim, ela tem uma fé muito grande, né.
E aí ela disse que levantou, né, um pouquinho acima da cabeça, ela disse que botou para dentro, ela disse, minha filha, se era veneno ou não, o veneno deles não pegou em mim, até hoje estou aqui, vivinha contando da história. E quando ela terminou de beber, eles olharam para o outro e disse, acabou que é da nossa. Olha seja bem-vinda. Coisa né? boa não era esse líquido. Exatamente, né? Assim, era algo que talvez, se ela não tivesse uma espiritualidade muito forte, ela teria tombado, ela teria caído, né? Então, iria ver a fraqueza de uma certa forma, né? Porque as pessoas, infelizmente, tem a perspectiva de que nós mulheres, aí a gente já entrando nesse contexto da questão de gênero, tem essa percepção de que nós mulheres somos sexos frágeis, de que nós mulheres... Tem que provar todo dia que pode, né, secretária? Tem que provar todos os dias da competência, das habilidades. E olhe que nós mulheres, a gente tem uma sustentabilidade muito forte. Eu costumo dizer que nós não somos sexos frágeis, coisa nenhuma. Né? Primeiro que a gente carrega por 9 meses um filho, 2 filhos, às vezes quando vem gêmeos, né? E aí... 16, como foi o caso da Cacique Pequena, né? E aí você carrega ali aquele ser por 9 meses dentro do seu ventre, você sofre dores e aquilo ali não te desmonta, não mata, não, sabe? Então, assim, eu não entendo esse contexto que foi deixado muito generalizado de que as mulheres, claro, a gente tem que ser bem recebida, a gente tem que ser bem tratada, mas isso eu não digo só as mulheres, eu digo isso num contexto geral, todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que ter direito a uma vida digna. Né? E as mulheres em si, elas têm mostrado todos os dias o papel real dessas mulheres nessa sociedade que, de uma certa forma, é tão machista, preconceituosa. E o que a gente consegue observar é que, em alguns momentos, a nossa presença incomoda, mas num sentido de que, como se a gente estivesse competindo. O homem está competindo de um lado e a mulher está competindo do outro. E eu trago uma frase que a Cacique Pequena ela sempre diz, que nós não estamos aqui para competir com ninguém. Né? Ela diz assim, eu não fui cacique, não sou cacica, para competir com os outros caciques. Eu estou aqui nem para ser melhor do que vocês e nem para andar na frente de vocês, mas também não vim aqui para andar atrás de vocês. Estamos aqui para andar lado a lado. Olha, né? Isso é grandeza. Isso é grandeza, isso é sabedoria. Né? E aí ela vai repassando esses ensinamentos e a gente vai também se adaptando com esses ensinamentos, porque nós não estamos aqui para competir mesmo. Né? Nós estamos para todos poder ter uma vida digna, respeitosa, mas infelizmente parece, Christian, que a cada dia que a gente fala sobre essa questão de gênero, as situações com relação à vida das mulheres, elas se colocam em perigo. Né? Porque assim, o que a gente vê, por mais que hoje a gente tenha políticas que assegurem a vida dessas mulheres, né? Mas quando essas políticas, quando a lei ela chega, muitas vezes não dá tempo. É tarde, né? Já é tarde demais. A gente tem como, por exemplo, essa questão do machismo, essa questão da violência contra as mulheres, essa questão de competir, essa situação de gênero em si, ela não está na família do pobre, ela está em todos os âmbitos. Classe social, religião. Classe social, religião. Então, independentemente do espaço que nós estejamos ocupando, e a gente vai se deparar uma hora ou outra. Né? Eu tive que lidar com isso numa prova de mestrado, numa entrevista, dentro da universidade. Você já pensou, você está ali na frente na academia, na frente de um professor que é doutor, pós-docs, na frente de 2 professoras e o professor se reportar a você e perguntar se você é casada ou se você é solteira, porque se você for casada, você vai dar os pêsames, dar as condolências, a ponto de dizer que eu iria terminar o mestrado solteira. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai vivenciando e isso não está na escola do Fundamental 1 e nem 2, isso está na universidade. E que a gente tem que ir rompendo com isso. Agora a gente já não sabe mais de que forma romper, porque muitas vezes, por mais que a gente fale sobre essa situação de que as mulheres elas não estão nessa competitividade, né, que parece ser algo competitivo para o sexo masculino, que nós estamos lutando
soberania alimentar, pela vida, mas estamos lutando não só pelas nossas vidas, estamos lutando pela vida das futuras que virão, né? Até porque a gente precisa preparar o terreno para as próximas que virão. Eu não imagino como é que foi a sua luta na escola, obviamente, sim, e até chegar à academia, de fato. Assim, eu venho dessa estrutura, né, dessa mulher que, de uma certa forma, sempre me... Tem uma referência dentro de casa, tem uma referência dentro de casa, né? E aí, assim, a minha mãe, ela sempre colocou muito... Eu costumo dizer que as expectativas dos 15 filhos, ela colocou só em cima de uma, que no caso, eu fui a única que consegui ter acesso à universidade, a ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. Os demais todos ou ficaram no Fundamental 2 ou ficaram no ensino médio. E aí ela criou uma expectativa muito grande com relação à minha pessoa, porque enquanto criança, sempre que ela perguntava, e aí, Juliana, o que é que a minha filha vai ser quando crescer? E aí eu sempre colocava para ela que eu tinha duas profissões que eu queria seguir. Acabei que não segui nenhuma das duas. Um era ser atriz, né? Gostava muito dessa questão de estar, né? Olhava, assistia as novelas, né? Então, um era ser atriz e a outra era ser advogada, né? E aí ainda consegui fazer direito ainda por 2 anos, né? Mas aí tive que trancar o curso, né? Por outras situações que eram mais emergencial, né? E aí uma das foi o mestrado, né? Enquanto eu estava fazendo a graduação em Direito, chegava a oportunidade de eu me inscrever para o mestrado, então eu tranquei a graduação em Direito e fui para o mestrado. E quando eu estava terminando, então isso gerou muita expectativa nela. Quando eu estava terminando, no dia que eu estava apresentando a minha dissertação de mestrado, né, era o professor fazendo a qualificação, dando os parabéns e ela dizendo, agora minha filha vai para um doutorado, Olha. né? Ou seja, ela sempre teve muita expectativa. E eu nunca me deixei, Christian, fazer com que, as coisas essas violações de direito, principalmente com relação às mulheres, elas chegassem a me afetar, sabe? Assim, eu tive um relacionamento que foi bem complicado, foi meu primeiro relacionamento, onde o cara disse, você escolhe entre estudar e ficar comigo. Eu disse, pois então, peraí, vamos conversar, tchau. Porque eu acho que não é assim. Então, assim, sempre estive muito, né, à frente, né, juntamente com ela, e isso foi me ensinando. A minha escola não foi eu sair de casa, a minha escola de vida foi a minha própria mãe, que teve que romper com essa estrutura do machismo patriarcal que as mulheres, até nos dias atuais, rompem. É porque talvez o pessoal de casa não esteja entendendo a gravidade. É uma mulher numa aldeia, no estado nordestino, onde a cultura é completamente machista. Completamente machista, exatamente. E que, às vezes, outros têm que decidir qual o papel que a gente tem que ocupar, qual o espaço que a gente tem que ocupar. A visão que a gente tem, que a população tem, é que a mulher indígena... Não, e assim, a mulher indígena, as mulheres, né, assim... Mas existe um agravante no fato de ser indígena. Sim, existe um agravante, né? E é tanto que, às vezes, as pessoas ainda vêm com falas estereotipadas, né, com discursos de que, mas vocês só não vivem na aldeia, vocês têm acesso à universidade, mas vocês têm iPhone, mas vocês usam uma... Sabe, assim, são comentários assim que a gente fica... Sim, a gente não está nesse mesmo mundo que vocês estão. Mas a senhora tocou num ponto engraçado. Como eu ouço esse tipo de crítica, tipo assim, como é que pode Índia e tem iPhone? Eu vi muito isso, inclusive na campanha das eleições do ano passado. E como o brasileiro, vou citar que é o que eu tenho conhecimento de causa, julga o índio de preguiçoso. Exatamente. A senhora entende o que eu estou falando, né? Entendo. Por que isso? Obviamente que não tem nem que explicar, mas a senhora... Os nossos antepassados, eles viviam muito da caça, da pesca, e quando tinha tempo ia dormir mesmo, ia fazer mais o quê? Mas, assim, isso não quer dizer que a gente, hoje, na contemporaneidade, a gente viva dessa forma, né? É preciso que as pessoas Vocês não precisam ir caçar para provar, vocês não precisam provar nada. Exatamente, a gente não precisa provar nada, né?
Ontem eu estava até numa palestra lá em Limoeiro do Norte, e aí eu falava justamente para os universitários dessa questão de a gente ter que estar aprovando alguma coisa para alguém. E a gente não precisa, né? O ser indígena é você se auto-identificar. Né? Isso está na tua essência de vida, isso está nos teus troncos velhos, isso está na tua história de vida. E eu diria até mais, sabe, Christian, para que as pessoas possam entender, é bom saber onde está meu tronco, meus troncos familiares. E às vezes as pessoas, por exemplo, têm interesse de fazer grandes estudos fora da sua região, fora do seu estado, e não se busca fazer um estudo, muitas vezes, da sua própria árvore genealógica, de saber por que eu vim morar aqui, o que aconteceu, será que os meus pais nasceram e se criaram nesse espaço que até hoje nós estamos? Será que nós somos aqui da capital? Será que a gente vem do interior? Então, às vezes, é como se tivesse preguiça de pesquisar, porque, por exemplo, nós, os povos brasileiros, nós todos somos dessa origem indígena, negra, cigana, né? Nós não temos sangue europeu. Não, mas né? aí se supervaloriza. Quando o bisavô é italiano, eu sou italiano, vai atrás de cidadania. Exatamente, né? Supervaloriza, porque também, por muitas e muitas décadas, foi considerado que, por exemplo, os povos indígenas são preguiçosos, são vagabundos, né? São sujos, né? Tem todas essas falas. Tudo muito pejorativo. Tudo muito pejorativo, né? Os negros, né? Ou seja, a gente ouviu isso do senhor lá que estava na presidência da República, que era uma arroba, né? Ou seja, uma comparação assim, muito pejorativa da representatividade dos negros, né? No nosso país. Então, assim, isso vai deixando com que as pessoas compreendam que ser indígena é uma coisa ruim, que ser negro é uma coisa ruim. Ter vergonha da sua identidade. Ter vergonha da sua identidade. Né? E isso assim, se a gente for estudar de uma certa forma a historicidade do nosso estado e do nosso país, a gente vai ver que nos quatro cantos tem esses povos. Agora, é preciso que as pessoas compreendam o papel desses povos também na atualidade. Hoje, nós, os povos indígenas, até saiu uma pesquisa no Jornal Nacional que os povos indígenas ainda são os povos que estão lutando pelas florestas, pelos rios e pelos lagos, e aonde tem esses povos é aonde a natureza, de uma certa forma, está muito mais preservada. E isso certeza. A gente, por exemplo, eu venho de um território onde a gente procura manter, né, as árvores em pé, vai ter isso. Gente, vamos tentar ver para não derrubar, porque a gente precisa preservar esse espaço que nós estamos aqui. Não é só para nós que estamos agora, não. Vão vir outros, né? Vão vir os nossos filhos, vão vir os nossos netos, e a gente vai querer entregar uma aldeia destruída. Não é isso que a gente quer. Então, a gente preserva o meio ambiente. E beneficia todo mundo, não só Exatamente, quem tá beneficia ali no entorno, todo mundo, não só quem está dentro do território. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar voltado para esses povos que estão nessa preservação, que procuram manter o meio ambiente preservado. É fundamental, não é importante não. O Cena Público vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue, compartilha. Garanto que vale a pena. Hoje a gente conversa com a titular da primeira Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, a cacica Irê do povo Genipapo Canindé, Juliana Alves. Como é que foi esse convite para a senhora assumir a secretaria? Imagina a emoção, inclusive. Você tocou num ponto que, no bloco anterior, que eu fui candidata, né, a deputada estadual. E aí, pela primeira vez, a gente faz esse destaque a nível nacional.
As mulheres indígenas, dentro dessa contextualidade, procuram fazer, começar a arrumar meios para que a gente pudesse encarar o pleito eleitoral de 2022. E aí nós, dentro da nossa organização, né, a Amiga, né, a gente começou a ver as mulheres nos estados. E aí eu recebi o convite do meu partido, eu sou comunista, né, eu sou do PCdoB, e aí quando eu recebi o convite, eu disse que ia estudar o convite perante as minhas lideranças de estado, até porque eu precisaria do apoio, né. E foi com muito êxito que a gente, algumas lideranças, né, alguns caciques, cacicas, né, receberam o convite, disseram, vamos lá, vamos encarar o pleito eleitoral, né. A gente sempre se colocava num lugar de que a gente ainda não estava preparado, não estava preparado. E aí a gente se coloca à disposição do povo cearense e a gente tira o quantitativo de voto que a gente tirou, né? A gente tirou mais de 5 mil votos, né? Ou seja, a gente fazendo uma campanha ali mano a mano, né? Limpa, né? Sem negociação nenhuma, sem ter apadrinhamento nenhum. E aí a gente tira um fundo milionário. Não tinha fundo milionário, não tinha. Então a gente só recebeu mesmo o fundo do partido e foi algo bem assim, que não deu para fazer muita coisa. Eu ficava brincando e dizia assim, enquanto eu chegava em alguns espaços onde os outras camaradas estavam, e tinha aquelas enormes bandeiras grandes, né? A minha era bem pequenininha, mas a gente se colocou à disposição. E aí, logo depois, o governador, né, passadas as eleições, o governador senta com a nossa liderança, né, que na época estava como coordenador da FEPOINSE, né, nós temos a Federação dos Povos Indígenas do Ceará, e o Weber é quem estava à frente, né, e Weber vem dessa linha de apoio ao Elmano desde as outras candidaturas, e o Elmano vai e faz o convite, diz, Weber, ó, a gente vai montar a estrutura da Secretaria dos Povos Indígenas e a gente precisa que você fique à frente dessa secretaria. E o Weber foi e disse, Elmano, eu recebi o convite da ministra da Saúde, né, da Anísia Trindade, para a gente poder assumir a pasta a nível nacional da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí o Weber foi e disse, mas nós temos a nossa camarada que militou e que nos ajudou e que a gente vai colocá-la aí para gerir essa pasta, né? Ou seja, eu vou para Brasília, mas ela fica aqui. Então, assim, foi algo assim muito acordado, e aí depois, mesmo o governador fazendo o convite, a gente passou pelo CRIO do movimento indígena, né? A gente fez uma reunião com o movimento indígena e aí o movimento referendou o nosso nome, né? A gente tem dito, Cristian, que a gente não faz nada só, né? A gente faz muito nessa comunicação e é tanto que é uma secretaria, é uma pasta que está com as representações dos povos indígenas. A gente conseguiu nos cargos que nós temos. Hoje nós contamos com 8 cargos, 9 com o cargo da secretária. São indígenas de várias aldeias aqui no estado do Ceará, né? Porque nós já somos mais de 15 povos aqui no estado. E a gente conseguiu contemplar, né, de uma certa forma, trazendo uma na Sé, trazendo uma de Taguari, trazendo uma de Monsenhor Tabosa, né, do povo Tabajara de Monsenhor Tabosa, trazendo um Tabajara de Poranga. Fomos tentando para que a gente possa dar essa representação dentro da secretaria. Então, assim, tem sido algo muito conversado com o próprio movimento, né? Temos a presença do governador que faz o convite, que se coloca à disposição, mas o governador vem desse movimento social e sabe que no movimento social a gente faz tudo baseado com muito diálogo voltado para esse movimento, né? Então... Nós aqui no Cena Pública já recebemos a primeira-dama, a vice-governadora, a secretária Zelma e a secretária Tânia Mara da Saúde. Da Saúde. É incrível. E a senhora hoje? Sim. Como são mulheres preparadas? O governador foi muito esperto. Ele foi muito sábio, né? E assim, a gente também precisa reconhecer esse ponto aí também que o nosso governador está começando, de uma certa forma, se alertou, né? E começou a trabalhar, que é essa questão da paridade de gênero. Você ter
32 secretarias, dessas 32 secretarias, ter esse público que são 16 mulheres e 16 É o maior número de mulheres à frente número, exatamente, a nível nacional, a gente nacional diria. Também, né? Nós não temos nenhum outro estado que esteja nessa paridade de gênero, né? O estado do Ceará é um dos estados que se destaca com relação a essa paridade de gênero dentro do executivo. Então, isso é muito importante para nós mulheres e estarmos à frente dessas pastas e darmos o retorno, né, de que nós estamos ali por competência, que não foi acordos políticos, né? Porque muitas vezes, isso eu posso afirmar. Muitas vezes as pessoas, foi mais um acordo político. É para cumprir lá a tabela. Isso. E não é assim, né? Nós estamos também dentro de uma rede, a gente costuma dizer, inclusive aqui fazer o convite aos cearenses, que nós teremos a nossa posse, será uma posse coletiva. Bacana. No dia 12 de abril, que inclusive é dia do aniversário do governador, e ele fez questão de estar presente no dia dessa posse, e que terão aí 4 mulheres, né, provavelmente 5 mulheres, que estarão recebendo essa posse. No caso, sou eu, né, secretária dos Povos Indígenas, vamos ter a Zelma, que é a secretária da Igualdade Racial, vamos ter a Michele, que é a secretária da Diversidade, vamos ter a Adelita Monteiro, que é a secretária da Juventude, e provavelmente nós teremos a doutora Socorro França, que é a secretária dos Direitos Humanos. Né? Então, assim, só mulher de garra. Só mulher de garra. Pela primeira vez também, a gente vai fazer essa posse aqui no estado do Ceará, para que a gente possa também mostrar que nós estamos nesse espaço, mas estamos umas sendo solidárias às outras com relação a tudo que, de uma certa forma, quem já estava nas partes anteriores, né, ajudando quem está chegando agora. Então, a gente está muito nesse alinhamento, sabe, de contribuir mesmo umas com as outras. E as nossas pastas, elas vão, de uma certa forma, permear. Vocês se ajudam, é muito curioso isso. A saúde reforça a educação, vice-versa. Isso, exatamente. As nossas pastas, elas vão muito permear. Por exemplo, a pasta dos povos indígenas, ela vai andar pelas outras pastas, né? Nós não temos orçamento, mas a gente também sabe que a gente pode muito bem pegar as parcerias das outras secretarias e fazer com que o trabalho ele chegue até os territórios, né? Não temos orçamento por ser uma pasta nova, né? Ou seja, o governador está trabalhando com o orçamento do ano passado, né? Então, ano passado a secretaria ainda não estava criada e este ano é que a gente vai trabalhar em cima do nosso orçamento para que ano que vem a gente possa ter recurso em caixa para a gente poder fazer as nossas atividades acontecerem com mais efetividades. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter um ano parado, não, porque a gente vai saber buscar aonde a gente consegue ir buscar. Eu visualizo muito sucesso aí pelos próximos anos. Obrigada. Secretária, o IBGE afirma que na última década aumentou em 66% o número de indígenas no Brasil. E para o próprio IBGE, basta eu me auto-intitular ser índio. Ser indígena. Ser indígena. Isso é correto, na sua opinião? Não basta você se se reconhecer, né? Para além desse auto-reconhecimento étnico que você faz, é necessário que você tenha, né, a identidade cultural do seu povo, de onde os troncos familiares, de onde vem, se esse tronco familiar ele está numa área urbana, se está numa área rural, se está numa aldeia. Então, não basta só se autotitular como indígena, né? Tem todas as outras características que vêm para além dessa autotitulação. Quais seriam os benefícios da pessoa que se auto-intitula, por exemplo? Hoje a gente já tem assim, antes a gente tinha muita peia. Antes a gente tinha muita Quando peia. era ruim, ninguém queria. Isso, mas hoje a gente tem muitas garantias, né? Uma das garantias que a gente observa que todo mundo, de uma certa forma, na sua plenitude, está querendo se auto-identificar como indígena, é o acesso à própria universidade. Sim, das cotas. Das cotas, né? E aí, os outros benefícios que a gente tem de você ter uma terra para você morar, de você ter carros de saúde que faz ali o trabalho da alta e média complexidade, né? Você, de uma certa forma, os territórios indígenas hoje tem uma garantia com relação à questão da saúde indígena
muito mais qualificada do que até mesmo outros que não são indígenas. Então, assim, tem uma garantia de direito, né, e de benfeitorias que você vai tendo se você se reconhece, se a sua família está realmente ligada àquele determinado povo. Então, não é ruim ser indígena, né? Assim, para isso, não. Para isso, não, né? Mas é preciso também que as pessoas compreendam para que a gente tenha isso. A gente, em outroras, né, levamos muita borracha, né, de gás na cara, né, muita carreira, né, porque a gente vai mesmo, de uma certa forma, atrás dos direitos, e aonde muitas vezes a gente vai atrás desses direitos, nós não somos bem recebidos e muitas vezes nós somos enxotados. Por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro com o Congresso Nacional, a gente, nas nossas marchas que a gente sempre faz, inclusive agora em abril a gente vai fazer uma, e esse ano tem a 3ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, nunca que a gente tenha acesso, nem chegar próximo, né? Imagine adentrar. E a gente nunca fez desordens. Nossas marchas, os nossos movimentos sempre foram muito pacíficos com relação a isso, né? Então, assim, o que a gente viu acontecer no dia 8, aquelas cenas absurdas, né, de depredejar, de quebrar, né, um espaço público. Eu até hoje né? não encontro palavras para definir aquilo, secretário. Então, assim, a gente ficou... É incrível como naquele momento que tinha policiais, né, que poderiam ter, de uma certa forma, privado tudo aquilo, mas não privaram, ajudaram de uma certa forma, pelo que a gente vê nas cenas, pelo que a gente vê nos depoimentos, né? Então, assim, a gente... O ser indígena é muito bom mesmo. Eu mesmo me orgulho demais de ter chegado aonde eu estou chegando, sempre com a permissão dos meus encantados, sempre com a permissão da minha espiritualidade, mas também sempre com muito respeito aos que já estiveram fazendo essa luta, porque não foi uma luta fácil, foi uma luta muito árdua, né? Eles tiveram que levar chuva, sol, passar fome, né? Levar bomba de borracha nos peitos, como foi nos anos 2000, até deixo aqui para quem quiser assistir o documentário Relógio e a Bomba, né? Tem esse documentário no YouTube, e aí a gente vê como os indígenas eles foram recepcionados naquela época pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, né? Então, assim, hoje, na atualidade, é muito bom ser indígena, porém, sempre que é necessário, a gente chama todos para a luta, porque a luta, a gente costuma dizer, como meu parente Weber disse, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Então, nós estamos a lutar pela Mãe Terra. A gente agradece. Secretário, para encerrar, se houvesse, a senhora acredita que existe alguma forma de reparação pela injustiça que a gente tem com os indígenas? Tem e permanece, infelizmente, até hoje. Existe alguma forma de reparar isso? Uma das formas, Christian, que eu diria é que o respeito. Se a gente... Isso é o mínimo. Se a sociedade em si, a sociedade brasileira, a sociedade cearense, ela conseguir minimamente ter esse respeito pelos povos tradicionais, para a gente ali já é muita coisa, sabe? O que a gente não consegue entender, porque assim, nós somos seres humanos, independente da raça, cor, etnia que nós estejamos ou sejamos, nós somos seres humanos e merecemos respeito como qualquer outra classe social. E aí, fora o respeito, a gente entender que eu só vou na sua casa se eu receber convite. Claro. Né? E na sua casa é um espaço sagrado, né? Assim como é os nossos territórios. Os nossos territórios indígenas são espaço sagrado para nós. Então, ali só é para entrar quem a gente der permissão. Não é para ter desordem dentro dos territórios indígenas. Não é para a gente chegar com carro de som, com bebedeira. Por exemplo, os territórios indígenas, eles são proibido a venda de bebida alcoólica, mas muitas vezes as pessoas fazem o inverso. Chega para causar desordem, né? Polui, deixa lá, e infelizmente isso é uma falta culpa de... vocês. E isso é uma falta de respeito muito grande com os nossos que sempre estiveram ali lutando pelaquela qualidade de vida
para os outros entes queridos que ali moram naquela região. Só uma curiosidade, a secretária está à frente da pasta, mas não saiu lá da sua aldeia não, né? Não. Continua indo todos os dias. Eu moro na aldeia todos os dias, né? A gente costuma dizer que nós estamos com um pé na aldeia, outro no mundo, né? Todos os dias eu faço o meu percurso, né? Eu sou da cidade de Aquiraz, né? Mas estou a basicamente 20 quilômetros da cidade de Aquiraz, mas todos os dias eu venho para Fortaleza e volto, todos os dias. Que bacana. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da cacique Irê do Povo Genipapo Canindé, Juliana Alves, nossa secretária dos Povos Indígenas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.